Cristo esteja com todos nós. Sintam-se amparados e assistidos pelo amor de Maria de Nazaré, que nos assiste, nos orienta, todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que o amor de Maria de Nazaré os envolva e nos assiste. Vou convidar a nossa irmã Abel para a leitura do Exórdio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos da casa com a leitura do Exórdio, página 213. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Veja como conseguirá grande parte de sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si só. Que assim seja. Assim sendo, vamos levar para o nosso pensamento ao nosso Pai do infinito amor e bondade para a prece inicial. Senhor, Pai do infinito amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por nos reunir nesta casa de oração e de trabalho. Te agradecemos pela assistência que nos concede ao longo de nossa existência, pelo amor que nos direciona, pela caridade com que nos assiste, pelo perdão que nos concede. Que os trabalhadores da Seara do Cristo possam, neste momento, assistir a todos encarnados e desencarnados, com os frutos que emanam da sua misericórdia. Que Maria de Nazaré, que cuida e ampara os necessitados, possa assistir a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 13, missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente,
Muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Que assim seja. Convidar agora nosso irmão João Paulo para proferir a palestra de hoje. Boa noite. Que a paz, o amor do Cristo se faça presente nesse ambiente, em nossos corações, em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Gratidão a Deus por este momento, por este encontro, de poder conversar sobre a doutrina espírita. Agradecer a esta casa a oportunidade do trabalho, do estudo e desta atividade de divulgação da doutrina espírita. Agradecer a presença de todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se bem, sintam-se em paz. Agradecer também pela presença dos irmãos desencarnados, agradecer pela presença dos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Trago um abraço fraterno dos irmãos de NEASA, Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, a casa a qual faço parte. Um abraço também dos irmãos de Recife, da Federação Espírita Pernambucana. Antes da gente começar a falar sobre a temática, eu gostaria de fazer um convite. O mês de maio é o mês de aniversário do NEASA. São 38 anos de atividades. E nós comemoraremos estudando e divulgando a doutrina espírita. Nossas reuniões são aos sábados, às 4 da tarde, às 16 horas. Então nós teremos palestras no nosso horário normal, no sábado, às 16 horas. Teremos também um seminário. As palestras do sábado nós teremos como tema, na sequência, tá? Do primeiro até o quarto sábado, o Espiritismo em nossas vidas. Aí o segundo sábado, Semeando com Alegria, a lição de Bartolomeu. O terceiro sábado, o tema Paciência. E no último sábado, Pensamento e Vida. O tema do seminário será o Espírita e as redes sociais. O seminário vai ser no domingo, dia 5 de maio, na parte da tarde, das 14 até às 17 horas, lá no NEASA também, certo? Quem ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa de um tema, ou quer ajudar a divulgar, só procurar as redes sociais do NEASA. No Instagram, Casa Espírita NEASA, e no Face, Creche NEASA, tá bom? E aí tem mais informações, não só do aniversário, mas também das nossas atividades como Casa Espírita. A nossa temática de hoje, a paz do Cristo. É uma proposta constante da doutrina espírita, através das casas espíritas, através do movimento espírita, a defesa da paz. A proposta de que a paz se instale no planeta. É tanto que tem uma campanha que é promovida pela Federação Espírita Brasileira e que trata de construamos a paz promovendo o bem. É uma campanha permanente, ou seja, começou e vai se estender até se estabelecer essa paz no planeta. Tratar desse assunto é muito importante. Tem alguém aqui que não quer ter paz? Um dos propósitos, certamente, comum a todos nós aqui, se alguém pode até não ter pensado diretamente, mas com certeza ao refletir, sim, também é um propósito meu de estar aqui, estudando o Evangelho do Cristo, fazendo orações, é a construção da paz. Também quando observamos o cenário do nosso planeta,
observamos que é um tema que a gente precisa conversar, precisa divulgar, para que possa ser cada vez mais intensificar a construção dessa sociedade que possui a paz. Paremos para refletir. Às vezes a gente recebe esse bombardeio de informações diárias, de crimes, de acontecimentos, e não para pensar um pouco no alcance de tudo isso, nos números, no impacto nas vidas de diversas pessoas. Mas já paramos para refletir na quantidade de assassinatos que ocorrem no planeta, ou mais especificamente no nosso país? Já paramos a pensar no número de mulheres agredidas a cada hora no nosso país? Para refletir os acontecimentos violentos de diversas formas, a gente falou de assassinato, agressão às mulheres, mas é muita de brigas, a própria questão da violência presente no trânsito, e poderíamos citar outras situações. Os números, em todos esses casos, em diversos outros, são assustadores. É como eu falei, a gente recebe muito dessas notícias e às vezes não para pensar como nós vivemos mergulhados em uma cultura de violência. Para a gente ter uma ideia do alcance disso, observemos as expressões verbais que muitos de nós ainda utilizamos. A gente falou da questão do homicídio, das agressões e tal. Mas observemos os detalhes dessa cultura de violência, as próprias expressões. Aí você vão ver aqui, faz uma excelente palestra. Aí alguém vem e diz para ele: você arrebentou, você bombou. Expressões. É alguém extremamente competente. É madeira de dar em doido. E poderíamos citar muitas e muitas outras expressões onde está presente a violência, marcando, deixando as marcas dessa cultura ainda predominante no nosso planeta. Músicas infantis. Ele está falando de música para criança. Criança. Hoje, graças a Deus, a propagação dessa cultura de paz tem diminuído. Mas tem lá querer pau no gato. O boi da cara preta pega esse menino que tem medo de cara. E ainda vem aí a questão do racismo. Eu te dizer daquela música extremamente pessimista: hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco é fundo, acabou seu mundo. O pessimismo e ainda a presença da violência. Isso para citar algumas situações. Desenhos infantis, eu não estou nem falando das músicas para adulto, e de programas também para adultos, estou falando de questões infantis, que também vem diminuindo, mas ainda está presente. Ainda está presente. Os heróis tão defendidos pela sociedade, um Duque de Caxias, Menino de Sá, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, os imperadores romanos, e extremamente violentos. O esporte mais popular do país, futebol. Quais são as expressões? Passou uma fase de grupo, onde todos estão ali jogando entre si, aí vai um confronto de um contra o outro em um jogo ou dois. Começou o quê? O mata-mata. O jogador principal, que é responsável por fazer gols, e aí decide quem ganha ou não a partida, é o matador. É o artilheiro. A própria maneira de conviver entre a maioria de nós
Muitos acham que o que resolve é grito, é palavrão, é ofensa. Eu vou ser melhor do que o outro, eu vou superar o outro se eu agredir mais. E aí a presença da violência. O tratamento com os filhos. A gente está falando de tratamento de pais para com os filhos. E a gente volta um pouquinho e lembra disso que a gente falou agora há pouco. Grito, palavrão, bater. Nem a palmada. Nem a palmada. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Vamos observar isso aqui, a lei divina. Diálogo. Mas quem aqui quer dialogar, né? Vai gastar tempo, você precisa acompanhar, você precisa estar ali seguindo os passos, ninguém quer. A preguiça que ainda está presente na maioria de nós. Nós vamos buscar uma forma que é tida como linda, que na realidade não é, vou bater. Porque estou ainda na condição de preguiçoso, de uma visão extremamente limitada, e não percebo que aquilo ali não resolve. Ou até percebo, mas como eu tenho preguiça, eu vou fazer assim, para frear comigo momentaneamente. Diálogo. Estabelecer os limites. Acompanha, dialoga, vai corrigindo as arestas. E seguindo a lei de Deus. Como funciona para nós? Lei de ação e reação. Você faz o bem, você recebe o quê? Você faz o mal, recebe o quê? Pronto. Certa vez estava na frente do Neasa, estava a criança e a mãe. Aí a criança pegou e jogou o doce. Era um pirulito, jogou no chão. A mãe, pá, a criança. É um dever nosso, como cristão, combater a violência. Fui conversar. Por quê? Mas acabei de comprar um pouco de moeda que eu tinha aqui, esse traste, achando que resolve com ofensas, palavrões e gritos. Jogou aí. Mas a senhora conversou com ele sobre a dificuldade do dinheiro, sobre ele não fazer aquilo. Estabeleceu para com ele, olhe, se fizer, vai perder. Fez, então na próxima vez que tiver a oportunidade, ele vai pedir de novo a bala. Ele vai pedir de novo o doce. E aí não dá. Não dá. E lembrar a ele, não estou dando por aquilo ali. Aí ele sente. Aí ele vai lembrar. E aí ele aprende. Agora, lembrar, acompanhar, aplicar com consequência, fazer com que indivíduo aprenda, dá trabalho. É gente que trabalha, né? Ainda dentro daquele contexto da preguiça, presente ainda em muitos espíritos na face da terra. Cenas de violência. Não se tem mais horário, não se tem mais filtro. É de manhã, de tarde, de noite, a qualquer momento, televisão, celular, você abre, está ali. Antes colocava, alguns ainda, poucos, colocam assim, fica um pouco embaçado, mas outros nem aí. É a cena claramente do indivíduo chegando ali e tirando a vida física de outro. As notícias também de violência. Não se tem nenhum filtro, não se tem nenhum cuidado, e a questão é falar o máximo que puder. Se puder aumentar, aumenta. E em relação a essas notícias de violência, qual o nosso comportamento? Pensamento é energia. Nossas palavras repletas de energia, impregnando o ambiente onde a gente está e impactando a vida das outras pessoas. Aí eu vejo um crime sem nenhuma finalidade de instrução, sem nenhuma finalidade de aprendizado, mas eu chego em casa e despejo aquele lixo energético com os meus familiares. Eu passei ali, vi um crime, foi assim, foi assado, sem nenhuma finalidade de aprendizado. É só propagar o mal e a violência. O que é que eu estou trazendo, despejando dentro da minha casa? O que é que eu estou jogando nos meus familiares?
O que eu estou construindo com isso? Só perturbação. Mas tem pessoas que fazem questão de ver uma cena assim, chegar em casa, chegar a um conhecido, a um ambiente de trabalho que eu vi, que eu presenciei. E sem falar que nesse momento de ver e presenciar, muitas vezes estão assim, para poder depois divulgar e propagar, em vez das mãos estarem de fato em ação para socorrer o outro. Então, só nessa rápida análise, a gente perceber como, infelizmente, nós vivemos mergulhados em uma cultura de violência. E a proposta do Evangelho de Jesus, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é uma proposta que promove a paz, mas precisa da nossa movimentação. Divulgar é muito importante? É, a gente está conversando justamente por isso, é muito importante. Agora, a movimentação, a ação no dia a dia. O meu lar é tão perturbado. Eu ando tão perturbado. Longe de construir a paz, como dizer na minha postura, a começar na minha casa mental. Eu tenho sido aquele que acolhe a violência, esses diversos moldes, ou eu sou aquele que busca frear isso, combater esse mal, através da propagação do bem. Eu quero um lar equilibrado. Minha casa não tem condições. É uma total perturbação. Sim, mas você conversa como? Gritando, xingando, falando mal da vida dos outros, me reclamando de tudo. Mas peraí. Acha que com isso você vai construir a paz no lar? Mas somos 10 no lar. Só eu tenho esse propósito. Os outros não têm. Não vai ser um trabalho perdido? Não vai ser um trabalho perdido. Veremos ao longo do estudo que essa questão da paz é uma questão interior, de educação espiritual, que depois é exteriorizada. Então, os 9 restantes da casa podem estar perturbados. Agora, você não vai estar. Pelo menos não igual a eles. E cada vez mais diferente da condição deles. Fazer a nossa parte, se movimentar. Jesus, em João capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Mas você, João Paulo, acabou de falar que a paz é uma construção interior e depois vai se exteriorizar. Mas Jesus está dizendo que deixou a paz, que deu a paz. Então não é algo que vem pronto. Ele deixou a paz. Ele deixou as condições para que possamos construir a paz. Tem algo nesse meio campo, quando ele diz, eu deixo a paz, a minha paz vos dou. Como você sabe que tem algo nesse meio campo? Pela própria marca constante do Evangelho de Jesus e da prática do Cristo, que é o que? A ação. Todo o propósito do Evangelho é movimentação no bem. É um combate à inércia, combate a ficar parado. É agir, se movimentar. É tanto que a máxima é amar ao próximo. Não tem como você amar sem fazer nada. Você precisa ter uma ação produtiva no bem. Então, essa paz, de fato, ele deixa o roteiro, mas nós precisamos construir. Construamos a paz, promovendo o bem. A paz vai chegar quando eu me educar e for trabalhando e construindo essa condição. E olha o que ele diz no final da colocação: não dou como o mundo a dá. Por quê? O entendimento de paz conforme Jesus, conforme o Evangelho é um, e o entendimento de paz conforme o mundo, conforme o materialismo, é outro. É outro. E aí vem o benfeitor Emmanuel, num livro espetacular, chamado Vinho de Luz, e no capítulo 105 ele vai dizer, olha só como é a paz do mundo.
Olha, isso aqui, você vai ter paz com isso aqui, viu? Olha, essa outra situação vai te levar à paz. Aquela outra também vai te levar à paz. A gente precisa, ao pensar nessas situações, perceber o passar do tempo. A consequência de fato daquilo ali. Eu vou ter realmente paz com aquilo ali. Aquela ação, aquela prática vai ser realmente causadora de paz? Ou inicialmente está tudo indo e depois o surgimento das complicações? O que nos diz Emmanuel é o seguinte: nos círculos da carne, as paz das nações costumam representar o silêncio provisório das armas. Cessar fogo é um passo. Mas quer dizer que realmente as nações estão em paz? Não. Ali muitas vezes tem outras formas de ataque, outras formas de causar privações em relação a outra nação, causar sofrimento em relação a outra nação. A própria finalidade e propósito não é que se mantenha aquele cessar-fogo, mas achar uma forma de prejudicar o outro. Então está de fato em paz? Não está. Vai estar de fato em paz quando tiver a proposta do cessar-fogo e de uma mútua cooperação. Qualquer pensamento de retaliação, de ataque, mas não tem a presença da arma. Sim, mas tem uma presença, uma proposta de prejudicar, que vai causar preocupação. Então não temos aí a paz estabelecida. A paz dos afastados e inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Quantas pessoas a gente não vê? Estaria em paz se eu pudesse ficar sem fazer nada. Tem momentos que a gente precisa parar, tirar um tempo realmente para ficar sem fazer nada mesmo, mas é um tempo para descanso. A gente está falando de situações de pessoas que a minha paz vai estar quando eu não fizer nada, não tiver nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ocupação, e por muito tempo. Vai ser paz mesmo? Voltemos a Jesus. A cada um segundo suas obras. Então, se não tem obra, não tem a consequência positiva. Então, ficar sem fazer nada por tempo demasiado não vai construir a paz de ninguém, vai construir um tédio, porque somos espíritos, estamos em evolução, e isso é uma lei da natureza, uma lei de Deus que impulsiona, que é a lei do progresso. Então, com o passar do tempo, a gente vai estar se perturbando mais, porque vem a cobrança da própria consciência. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha condição, eu preciso fazer alguma coisa para me melhorar. Essa condição aqui, já me cansei disso, porque sabemos, trazemos em nós, em nossa consciência, essas leis, e vai começar a cobrar, mesmo que inconsciente, começa a bater aquele tédio. Há dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. Então eu estou, certo, revoltado, então a minha paz eu vou conseguir quando eu manifestar o meu desespero. Ou seja, com reclamação e reclamação e reclamação. A reclamação é válida? Óbvio que é válido. Tem um espinho no meu pé, está incomodando, eu não consigo tirar, eu tenho que reclamar. Olha, tem alguma coisa me incomodando, não estou gostando. Pode olhar isso aqui para mim, porque está incomodando, eu preciso falar. Aqui a gente está falando de pessoas que não se movimentam para que aquela realidade mude e acham que a coisa vai se transformar em algo onde tem a presença da paz só pelo fato da reclamação constante. O que vai acontecer com a reclamação constante? É paz? Não. É perturbação maior, e aqueles que estiverem próximos, se não estiverem em equilíbrio, vão se contaminar com aquilo ali. Daqui a pouco estão reclamando também, perturbados também. A dos ociosos extremados é a fuga do trabalho. A gente já comentou em relação a um item anteriormente. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos.
minha paz é poder fazer o que eu quero, como eu quero. Pautado numa vontade deseducada. Tá? Vai trazer a paz? Não, porque é uma plantação de algo equivocado e depois vem a conta para pagar. Então não vai ter paz com essa libertinagem. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. E hoje, como a gente vê isso, né? Com as redes sociais. A minha paz será de acordo com as curtidas que tiver na minha postagem. Os comentários a meu favor diante daquilo que eu postei. Então aí eu vou ter êxito e ficarei em paz. Somos espíritos. O nosso propósito é muito maior. O indivíduo não vai ter paz. Vai ter um momento ali de alegria ou outro, mas vai perceber, logo, a falta de algo maior. E não vai ter conquistado a paz. A dos vingativos é achar que a paz está na destruição dos adversários. E aí eu acredito que, se não todos que aqui estamos, a maioria já escutou de alguém que praticou a vingança dizer: nada mudou para mim. Continuo perturbado como eu estava. Não trouxe paz nenhuma, sossego nenhum ao meu coração, eu tenho que vingar. Sem falar, quando a gente analisa a questão espiritual, do plantio do mal, da proposta da vingança, da ausência do perdão, a colheita de situações dolorosas mais na frente. Então, a vingança não vai trazer paz para ninguém. A felicidade, a paz para os maus é a vitória da crueldade, plantio e colheita. Como é que a maldade e a crueldade vai gerar paz? Não tem como. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Estou em paz, estou aqui levando vantagem, tirando a mais dos outros quando não deveria tirar. Novamente, a cada um segundo suas obras. Não vou encontrar a paz. Aos que se acabam as sensações de baixo teor, é a viciação dos sentidos. Sou viciado em tal coisa, então vou ter paz quando eu saciar aquele vício. Eu vou encontrar paz assim? Terminou de saciar o vício, passa pouco tempo, surge, entre aspas, a necessidade de novo. E aquilo vai se transformando em uma bola de neve cada vez maior, o indivíduo cada vez mais atrás, ou de algo mais intenso, de diversas experiências naquele sentido, para poder ir preenchendo aquele vazio de uma necessidade que ele criou, que não é necessidade real, para poder estar preenchendo aquilo ali. Então não está em paz, está cada vez mais perturbado. Essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir. A proposta de paz do mundo. Busquem essas coisas e vocês vão encontrar a paz. A gente viu aqui algumas situações onde o porvir não é de paz, não é de equilíbrio. É isso que nós precisamos refletir. Essa atitude, esse comportamento, esse pensamento que eu estou tendo, esse sentimento que eu estou alimentando, vai de fato me levar a ter paz? Essa solução que eu estou adotando agora, e fulano disse que é legal, que a maioria faz, é realmente uma solução para o bem de todos? Vai promover de fato o equilíbrio, ou é algo que momentaneamente aparenta resolver e não resolve e depois é pior? É algo que a gente precisa refletir. Em relação à violência, o uso da arma de fogo é a solução? Tem momentos extremamente pontuais que sabemos a necessidade da arma de fogo. Momentos pontuais com pessoas capacitadas e preparadas para tal. Aí não, vamos armar todo mundo. Aí avaliem a condição de equilíbrio pessoal de cada um, essa cultura de violência e o efeito disso. É uma questão de raciocínio bem básico. Bem básico.
e observar os números. E observar os números. Novamente, Jesus falando a respeito da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Naquela época, atribuía o termo filho de Deus justamente pela questão de destaque naquela ação que ele estava fazendo. Pacificador. Pacífico. Diferente, totalmente diferente de pacífico. Nós, no Brasil, somos pacíficos. Nós, no Brasil, na grande maioria, somos passivos. Daí a gente consegue, com esse exemplo, separar bem uma coisa da outra. Jesus, em João capítulo 21, versículo 17, orientando Pedro, e uma orientação que serve para nós. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Promotores da paz. Mateus capítulo 5, versículo 39, eu porém vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater na face direita, apresente a outra. Em nenhum momento Jesus condena a defesa. Agora, a defesa deve ser pautada no Evangelho. A defesa deve ser pautada na lei do amor. Aplicada dentro do critério do Evangelho, parando ser o Evangelho de Jesus. Não meu padrão de violência, não meu padrão de egoísmo, não meu padrão de crueldade. Quando ele nos traz, se alguém bater numa face e apresentar outra, bateu aqui, tá bom, não ligo, bate aqui. Não é isso. É ofertar o movimento contrário, ofertar o movimento contrário, para que aquilo cesse. A gente precisa combater o mal, mas com algo que o anule. Mais na frente a gente vai ter uma lição também de Emmanuel em outro livro, e ele vai falar de uma equação muito simples. Violência com violência é igual a loucura. Você vai combater a violência com mais violência, crueldade com mais crueldade, loucura, desequilíbrio. Então é ofertar a defesa dentro dos moldes do Evangelho. O máximo de preservação da vida, o máximo de respeito à vida. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos traz o seguinte: Jesus não recomendava medidas drásticas em favor da disciplina, nem grito, nem xingamento, nem forca, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes. Ele convida para a prática do Evangelho. A gente sabe da necessidade de alguns irmãos nossos de estarem retirados da sociedade, em algumas instituições, porque eles não têm condição naquele momento de convivência. A gente sabe da necessidade disso. E Jesus traz aqui essa proposta fazer esse combate com o que realmente a gente precisa fazer. Usar os elementos que a gente deve usar pautados no Evangelho. A Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão: certamente não se espera que o tratamento concedido ao perverso seja negligente em referência aos seus atos equivocados, sendo lícito que ele repare os danos, que ele se recupere diante das vítimas e da própria consciência de se reintegrar na sociedade. Aí tem uma lição do Evangelho chamada caridade para com os criminosos. Eles são espíritos em evolução. Errou perante a lei, precisa cumprir perante a lei. Obviamente, acabamos de falar da necessidade de alguns de ficarem retirados da sociedade. Mas cabe a gente cobrar para que mude essas realidades das nossas prisões.
Aí vem novamente, né, aquela leva de espíritos preguiçosos. Ah, mas isso vai demorar tempo demais. Se tu começar a se movimentar para fazer, realmente vai demorar. O que vai ser feito, vai ser feito. Porque nosso planeta já está em transição e diversas coisas se operam. E claro que a lei de progresso impulsiona, se a gente não quiser colaborar, mas mesmo assim vai impedir o mundo de evoluir. Claro que a gente vai ter uma responsabilidade nisso e vai sofrer as consequências do nosso descaso, da nossa falta de ação. Mas vamos cobrar o que realmente deve ser cobrado, para que a coisa realmente de fato aconteça. Aí vem Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 70, com a lição: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, aí vem o recurso da oração, porque a oração, desculpe decepcionar alguém, mas a oração não vai resolver nossos problemas. A oração não vai trazer paz. É até um pedido que é um pedido sem sentido. Meu Deus, me dê paz. É igual o pedido de meu Deus, me dê paciência. É um pedido um tanto sem sentido, porque a paz não vai cair pronta, a paciência não vai cair pronta. É uma construção do espírito educado. Então, em meio à dificuldade, vai recorrer à força que vem da oração, porque isso ela dá. Isso ela dá. E com o apoio do Evangelho, a gente sabe que mesmo com a dor, mesmo com a aflição, mesmo com a dificuldade, mas sabemos que somos filhos de Deus, do amparo de encarnados e desencarnados, a gente tem como manter essa paz, mesmo em meio às aflições. Com essa postura de construção dessa paz interior, dessa condição de espírito educado, mesmo o lar não sendo pacífico, mesmo o ambiente do nosso planeta não sendo pacífico, nós permaneceremos em paz. E pense nos recursos do Evangelho, do perdão, da indulgência, da paciência, da benevolência. Observe, remédios fundamentais para que nós possamos conservar a nossa paz. A perturbação do outro fica com o outro, e ainda temos condição de ajudar aquele outro a mudar aquele quadro de perturbação. Olhem no exemplo do perdão. O outro vem com a ofensa, eu vou com o perdão. A perturbação dele eu não engoli, eu não coloquei para dentro de mim, porque eu pratiquei o perdão. Eu permaneço em paz, e em paz eu posso estender a mão e ajudá-lo. O fato do perdão não quer dizer que vai vir o mal que ele fez. Se ele errou, é tipificado na lei humana, vamos buscar a punição. É como eu já citei esse exemplo aqui até recente. Eu saio daqui, aí alguém vem e me ofende por eu ser espírita. Não sei se eu tenho essa condição ainda, mas um dia vou ter. Digamos que eu perdoasse essa pessoa, mas não tem nada a ver, vem na delegacia e presto queixa. Não tem nada a ver. Vou lá, presto queixa para que ele responda pelo que ele fez. Eu tenho a minha liberdade de pensar e minha liberdade de ser espírita. Mas essas ferramentas do Evangelho, para que a gente viva bem, viva em paz e mantenha essa condição de paz. E contribuindo para uma sociedade melhor, para relacionamentos melhores, sem ser besta, sem ser bobo e sem deixar de coibir o mal. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Percebam na colocação de Emmanuel que nós vamos fazer a paz acontecer agindo. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Construamos a paz, promovendo o bem. Então não é só ficar parado, de jeito nenhum, nada de ficar parado. Observe aqui, ele citou algumas situações que perturbam, mas a gente faz esse movimento de ação no bem. Por quê? Desculpar, servir, entender, alguns momentos silenciar, são formas de caridade. Através do movimento de ação no bem,
a gente vai construindo essa paz. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes articuladas da própria defesa. É o que eu falei agora há pouco. É o que descobri na verdade, são as nossas defesas. O outro vem com a perturbação, a gente vai com a postura ensinada pelo Evangelho e a gente está numa condição de manter o nosso equilíbrio. Numa condição de manter o nosso equilíbrio. Uma forma de defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência são loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do chá. A mulher sorriga e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é crime de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Pacificar aqui é nossa obrigação? Sim. Mas é muito fácil. Um ambiente de estudo do Evangelho, de orações, todos sintonizados com o mesmo propósito. Mas é nossa obrigação, é nosso dever como espíritos pacificarmos o da gente viver. Sejamos os pacificadores no ambiente de trabalho, em casa, em sociedade, freando aquela propagação da violência e diminuindo a cultura da violência. Seja qual for a ofensa, pacifica e perseverar por fim que a paz do mundo é dom de Deus começando em ti. Tem uma música de Nando Cordel, claro, a gente está falando aqui de paz. A gente está num processo evolutivo. Claro, não vai atrapalhar o processo de construção de paz de vocês, causando perturbação em vocês, cantando a música. De jeito nenhum. A gente está falando de paz, construindo a paz, eu cantando de jeito nenhum. A não ser um espírito realmente muito educado, muito evoluído, construiu a paz, aí realmente permaneceria em paz. Mas aí seria um caso realmente de espírito quase puro. Mas ela fala justamente disso: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Aí faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do coração. A paz do mundo começa em mim. Aí fala da questão do amor, dessa ação. Primeiro a gente se pacifica com essas ações do bem que a gente já falou aqui. Aí a gente lembra também de uma questão no livro dos Espíritos, quando fala da felicidade que a gente pode atingir aqui. A nível espiritual é o quê? A fé no futuro e a consciência tranquila. Mas eu compreendo. Se eu compreendo o que virá, entendo essas leis que regem as nossas ações e trabalho no bem justamente construindo essa boa condição, paz. Se eu tenho a consciência tranquila desse dever cumprido, dessa ação do bem, também não estarei perturbado. O ensino espírita, a proposta espírita, nos leva, quando vivenciada, a essa construção de paz, a defesa da paz, a construção da cultura de paz na Terra. Diversos exemplos de pacificadores. Uma pessoa conseguir a independência de um país sem nenhum ato de violência. Parece uma coisa, né? Meu Deus, isso aí não acontece. Mas está mudando. Jesus, na sua divulgação do Evangelho, enfrentando ideias, posicionamentos totalmente contrários. Uma época mais violenta ainda do que a nossa. E nenhuma atitude de violência. Tem uma registrada no Evangelho que se atribui a Jesus, mas cabe a gente repetir um pouquinho.
que é um momento que Jesus teve ficado com muita raiva, as pessoas usando o tempo para vender coisas, e aí Jesus teria virado tudo e... Peraí, ou isso é verdade, ou bem-aventurados os pacíficos. Ou essa situação é verdade, e Jesus virando tudo, ou todo o resto do que ele fez de amor, de acolhimento, de não violência, está perdido. Eu prefiro ficar com Jesus das bem-aventuranças. Outro ponto, que as pessoas confundem por ignorância ou confundem por má fé. Ser enérgico com ser violento. São coisas distintas. Né? Coisas distintas. Muitos e muitos exemplos de pacificadores, citou apenas um. E para que a gente possa encerrar, a gente traz aqui uma poesia, né, de Hernani Maia, intitulado Paseando. E diz o seguinte: existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso urgentemente tirá-lo do dicionário. Estava tão escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam aqui jaz. O seu nome é pasear, que traduz harmonizar e estabelecer a paz. Na sua conjugação presente do indicativo, eu paseio, logo em mim a paz é sujeitativo, e todos ao meu redor percebem que sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão e até melhor cidadão, pois conduzo em mim a paz. Tu paseias e a vida para ti bela se apresenta, tens o fardo mais maneiro, nunca jamais te apoquentas. Tua família mais calma e dentro da tua alma a harmonia demais. Ao respeito e o calor, a concórdia e esplendor, pois permaneces na paz. Na terceira pessoa já sei que ele paseia, e sei que da liberdade sua vida está cheia. Respeito e não violência são dele a pura essência, e ele nunca fica atrás. Se a consciência consulta, obedecência, amor e luta na instauração da paz. E ao chegar no plural, eu, tu, ele, nós paseamos. A força se faz mais forte, e aos poucos nós mudamos a face triste da terra. Já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz. Lutamos por igualdade, por respeito e liberdade, somos bandeiras da paz. Porém, se além de nós vemos que vós paseais, já passa a haver alegria e harmonia demais. E a terra vai melhorando, todo mundo vai se amando numa corrente audaz. Então, forte aliança, levando tanta esperança, consolida-se a paz. Imagine a maravilha se eles fazem também, acabando a omissão, instituindo esse bem na superfície da terra, destruindo toda a guerra, com ações fenomenais, instalando a consciência de um mundo sem violência, um mundo de amor e paz. Eu paseio, tu paseias e ele paseia. Também juntos nós paseamos, na força do grande bem, a vida de sonho e dores dos grandes paseadores. Nos pergunta, vós paseais? E até hoje eles paseiam, não se omitem nem se alheiam, para que o mundo tenha paz. Então, agradecer novamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, de termos esse nosso encontro, agradecer a Carlos a oportunidade do trabalho e do estudo, e agradecer a vocês a presença, agradecer também a presença dos irmãos desencarnados e daqueles que nos acompanham nas redes sociais. Fiquemos em paz, cientes que a construção dessa paz é proporcional ao que fazemos de bem. A nossa mudança espiritual, o nosso equilíbrio, vem justamente dessa busca, dessa construção dessa paz, porque passa pela ação do bem, que vai nos trazer equilíbrio, paz, harmonia e felicidade. Muita paz para todos. E assim sendo, vamos agradecer por mais esse trabalho de colaboração, né, do nosso irmão João Paulo, com esse tema tão importante. E se a bateria do microfone errar novamente, é que ele não estava tão em paz. Né? Então, meus irmãos, aguardem os seus lugares, que a Câmara de Paz será aberta e aqueles que desejarem paz
serão chamados, né? Porque também nesse momento está acontecendo na palestra, a equipe espiritual assiste os presentes encarnados e desencarnados aplicando o passe. Então, a Casa Centelha Divina tem o estudo na quarta-feira do Livro dos Espíritos. Aqueles que desejarem conhecer melhor a doutrina, aprofundar os seus conhecimentos, sintam-se convidados. Viu? Então, vamos, uma observação. Nas redes sociais, eu recomendo, vejam a programação do aniversário do LEAS. São 4 palestras, temos importantes palestrantes, né? Convidados de fora de Arco Verde, muito bons, com temas muito importantes. E o seminário, vale a pena, né? Para conhecimento e divulgação da doutrina e do trabalho do Cristo, né? Não só em nossa cidade, como as redes sociais levam para o mundo, né? Então vamos elevar o nosso pensamento e agradecer esta noite de encontro e reunião ao nosso Pai, que nos trouxe esta casa de oração e de trabalho. Agradecer a Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, esperança dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossa vida. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Muita paz e saúde para todos vocês.